Irmãos, as nossas irmãs, a todos que nos assistem a partir de agora, através dessa live, no Facebook, no Instagram e também através do YouTube, no canal do Centro Espírita Ismael de Iporá. É com alegria que hoje nós nos dirigimos a vocês para levar mais uma mensagem desse Cristo redivivo através da doutrina espírita, através do Espiritismo. A doutrina que ampara, a doutrina que consola. Dando sequência ao livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, através pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 172, nós temos o texto que fala de lágrimas. E tudo vem a calhar com esse momento que estamos vivendo, que é um momento de incerteza, um momento de dores, e para muitos, mas muitos mesmo, por esse mundo afora, momento de lágrimas, momento de dores. Mas Jesus, o nosso mestre, ele, como sempre, o nosso grande consolador. E foi ele quem disse, lá em Mateus 11, 28, de acordo com esse texto de Emmanuel: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos diz Emmanuel nesse texto que ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Jesus jamais amaldiçoou os tristes. Pelo contrário, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Segundo Emmanuel, caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção da vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E nós sabemos que tudo em excesso é veneno,
como já o dissemos em uma palestra passada. Mas é muito difícil quando dentro de mim estão lágrimas que não foram choradas para fora, e também muitos sorrisos que de tão íntimos também guardei. Chamamos atenção para esse poema que iremos declamar a seguir, para que você ouça bem o que diz esse texto. Aumente um pouquinho o som do seu celular, do seu computador. Por que tu chora? Por quê? Por que que o teu peito soluça e o coração se debruça nos abismos do sofrer? Tu pode me responder? Por que que tua alma sozinha pelas estradas caminha sem alegria mais ter? Por que que o teu zóio não vê e o coração não escuta nos sacrifícios da luta esse convite a viver? Eu te pergunto, por quê? Por que que os teus pés já sangrando continua caminhando pela estrada do sofrer? Por que que tua boca só fala das coisas tristes da vida, que muitas vezes esquecida dentro do peito se cala? Quando o amor o perfume exala, por que tu mata a semente dessa alegria inocente que no seu sono se embala? Por que teu coração é como um baú trancado e dentro dele guardado só desespero e aflição? Por que não faz, meu irmão, uma limpeza lá dentro, varrendo com os pensamentos os espinhos da maldição? Por que tu vive agarrado nas asas desse caixão que carrega a assombração desse defunto, o passado? Hein? Se tu já vive cansado, enterra esse instrumento na cova do esquecimento para nunca mais ser lembrado. Depois disso vem mais eu, vem ouvir pelas estradas o canto da passarada que em teu peito emudeceu. Escuta as vozes da cascata, cheira o perfume das matas, olha os campos, tudo é seu. Aprende com os passarinhos que só tem voz para cantar, com o sol que nasce cedinho e vem teu frio esquentar. Olha as estrelas, o luar, mas antes de tu querer tudo a receber, aprende primeiro a dar. Prezados irmãos, irmãs, prezados ouvintes, esse texto, esse poema do saudoso Pompílio Diniz, sertanejo nordestino, ele nos convida a buscarmos no nosso interior a razão do nosso sofrimento, o valor de cada lágrima. E se a lágrima tem um valor para mim, também ela precisa ter um valor para você. Eu tenho que aprender a respeitar o sofrimento de alguém, porque Cristo se entristece com o nosso sofrimento, Ele nos acalenta e se alegra com a nossa alegria. Está na Bíblia.
Mas quanto valem as lágrimas de uma mãe quando ela vê o seu filho ardendo em febre? Quanto valem as lágrimas de uma mãe quando dá adeus ao filho que sai de casa em busca de outros caminhos? Quando vê o filho afundado no mundo das drogas? Quando a mãe não consegue convencer o filho de que a ignorância, a brutalidade e o desamor não são o melhor caminho e que, se ele não consegue viver harmoniosamente no ambiente familiar, junto àqueles que o amam, lá fora, o mundo não oferecerá afagos. Quantas lágrimas doridas por aquela pessoa, por aquela mulher, que mesmo convivendo com o marido que não respeita, quantas lágrimas lançadas, e ainda mantém um relacionamento em nome da preservação daquela família. Mas para essa mãe, há o consolo prometido por Jesus para essas pessoas que sofrem, para essas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém pode imaginar o que ainda não viveu. Só o dono da dor sabe o quanto ela dói. Não podemos criticar a dor alheia. Não podemos dizer que a pessoa, como já diria antigamente o ditado popular, a pessoa é manteiga derretida. Nós não sabemos porquê, nós não sabemos o que ela sofre. Nós não sabemos o que essa pessoa viveu. Qual a atitude de Jesus quando via uma pessoa em sofrimento? Jesus criticava, Jesus julgava? Não. Jesus acolhia. E nós, como seguidores do nosso Mestre Jesus, nós o imitamos? Na maioria das vezes, não. Nós criticamos a outra pessoa. Jesus nos convoca ao consolo, a consolar aqueles que sofrem. E nesse momento de sofrimento, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento em que nós estamos vivendo, em que chega um momento que nós pensamos que tudo irá melhorar, de repente, vem novas normas, apertando o isolamento, dizendo para que nós estejamos ainda mais isolados. Mas como eu também disse aqui num tema passado, aproveitemos esses momentos para nos recolhermos, já que nós não podemos sair tanto dos nossos lares e devemos evitar realmente. Nós devemos atender às autoridades sanitárias. Os cientistas sabem o que estão dizendo. Eu não posso dizer, porque se eu, como espírita, disser que os cientistas estão errados, eu também não posso acreditar no espiritismo, porque o espiritismo também é uma ciência. O espiritismo também é filosofia, e o espiritismo é também uma religião. E a religião que nos liga ao Criador. Ao contrário do que diziam os nossos antepassados. E os tempos mudam, e nós não os condenamos. Eles viveram aquele tempo.
Hoje nós vivemos outro. Lembra que antigamente, há milhares de anos, existia a lei do olho por olho, dente por dente? Depois veio a época de amor, de consolo, de redenção, através do nosso Mestre Jesus. E hoje vivemos um tempo novo com esse cristianismo redivivo que é o Espiritismo. Acreditemos na ciência e estejamos em comunhão com a espiritualidade amiga, bondosa, com a certeza de que algo novo está por vir. Nada acontece sobre a terra e debaixo dos céus que não seja da vontade do nosso Pai Celestial. Se foi permitido que isso acontecesse agora, é porque é importante para o nosso crescimento. Aproveitemos cada oportunidade para buscarmos a nossa maturidade espiritual, amando mais, criticando menos, odiando menos e buscando mais proximidade com os nossos irmãos. Mais prezados amigos, podemos considerar as lágrimas como as palavras da nossa alma. Na maioria das situações, elas escorrem dos nossos olhos sem que tenhamos controle sobre elas. Quando vivenciamos situações em que a emoção é tamanha que nos faltam palavras para expressar os nossos sentimentos, jorram as lágrimas. São os nossos sentimentos que transbordam do nosso interior. E através das lágrimas, nós vamos demonstrar esses incontáveis sentimentos. Em alguns momentos, as lágrimas contam histórias de dores, torturas, de sofrimentos, mas também há momentos em que as lágrimas contam histórias belíssimas, histórias de boas vivências, histórias de grandes amores. Quando elevamos o nosso pensamento, sintonizando com a espiritualidade maravilhosa, seja com o nosso anjo protetor, com o amigo, com o nosso Mestre Jesus ou com Deus, sentimos os olhos marejados. O pleno amor, a plena sintonia. Diante do nascimento de uma criança, somente as lágrimas são capazes de traduzir e qualificar a magnitude desse instante divino. Nós em casa que estamos tendo a experiência maravilhosa da convivência com a nossa netinha, a Laura, nós sabemos o que é viver esses instantes de alegria. E se lágrimas vêm dos nossos olhos, são lágrimas de gratidão ao nosso Mestre Jesus. Quando estamos sensíveis, por vezes carentes de alguma manifestação de afeto, um simples aperto de mão ou um afago carregado de amor é suficiente para provocar nossas lágrimas. Tanto a dor emocional como a dor física nos chegam sem pedir licença. Lágrimas são derramadas pela dor da partida de um ente querido, pela dor da ausência, pela saudade, pela dor do erro cometido e pelo arrependimento.
ao constatarmos a dor do próximo, muitas vezes lágrimas jorram dos nossos olhos. Deparamos-nos com tantas carências. E nesse momento de pandemia, quantas carências. Mas cada lágrima tem o seu significado. Se as lágrimas são derramadas pela dor, façamos com que o objetivo que nos comove seja também o mesmo motivo que nos move a seguir avante. Que o movimento seja no sentido da nossa transformação íntima. No livro Alma e Coração, de Emmanuel, através de Chico Xavier, confia em Deus. Há uma frase, uma passagem muito bonita, que ela diz: aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nós somos doentes da alma. Nós somos doentes da alma. Mas temos de plantão um médico que possui o melhor corpo de auxiliares, o nosso Mestre Jesus. Sejamos bons convalescentes. Chico Xavier já disse que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão nos meus olhos e escorrerão por minha alma. Joana de Ângeles diz, através de Divaldo Franco: se dificuldades ameaçarem o teu sofrimento, utiliza-te da oração. A lei não admite privilégios. Não queiramos imaginar que nós vivemos num mar de rosas. Nós estamos saindo de um período de provas e expiações para o mundo de regeneração. As provas continuam, os sofrimentos continuam, mas através da nossa resignação, nós vamos avançar. Nós vamos alcançar a maturidade espiritual e alcançar um novo patamar na evolução espiritual. Como eu disse, a lei não admite privilégios. Jesus chorou. Imagine, Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Jesus não caminhou numa vereda de flores. Nasceu na manjedoura, passou pelo horto, pelo sinédrio, pelo Calvário. Não transitou com facilidades. Os grandes seguidores, os grandes apóstolos do Mestre Jesus, todos, indistintamente, sofreram muito quando das suas passagens aqui na terra. Chico Xavier, o grande Chico Xavier, teve 3 infartos. Cego de um olho, glaucoma no outro. Teve pneumonia, foi tuberculoso, fraturou 2 costelas. Teve reumatismo, labirintite e passou por 7 cirurgias. Chico foi um privilegiado? Não. Chico foi um grande trabalhador da seara do Cristo.
Em nenhum momento ele esmureceu. E aprendeu através de Emmanuel, que através do trabalho ele poderia se ajudar e ajudar a humanidade, através da disciplina e da disciplina. Aproveitemos então nesse momento para elevar os nossos pensamentos para todos aqueles nossos irmãos que padecem nas UTIs, nos ambientes hospitalares. Olha, é tanto sofrimento que não dá para imaginar o que passa aquela mãe que está com seu filho na UTI e que não pode visitá-lo, o que é pior. O que passa aquele filho que não pode visitar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Quando as pessoas são acometidas pelos sintomas maiores, é muito sofrimento, é muita lágrima. Ao invés de criticarmos, ao invés de fazermos campanhas contra o isolamento, estejamos em recolhimento e em oração para esses nossos colegas da saúde, esses trabalhadores abnegados, que arriscando as suas vidas, se colocam à disposição daqueles que estão em sofrimento. Elevemos os nossos pensamentos pelos nossos irmãos que continuam trabalhando para ajudar, para que nos mantenhamos em isolamento. Quando nós tivermos que sair, sigamos as orientações para não nos colocarmos em risco e também não colocarmos em risco os nossos familiares e aquelas pessoas que por acaso tenhamos que conviver, aqueles trabalhadores da limpeza, os motoristas. Cuidemos dos nossos motoristas que transportam os alimentos para atender as milhões e bilhões de famílias por esse mundo afora. Ao encerrar mais essa transmissão desde a casa de Ismael, aqui na cidade de Iporá, Goiás, que nós estamos fazendo toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, antes de tudo para agradecer o dom da vida, pela oportunidade que temos por essa reencarnação, oportunidade de crescermos, de nos evoluirmos. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus exemplos, a espiritualidade bondosa e amiga que nos assistem a todo momento, em especial ao nosso anjo da guarda, nosso companheiro e amigo, inseparável companheiro, anjo da guarda, que apesar dos nossos erros, dos nossos desajustes, ainda conseguem ficar junto de nós. Muito obrigado, Jesus amado, por essa oportunidade e que tenhamos uma semana abençoada e que ao final possamos entender que tudo passará. Passam os momentos bons, mas os momentos de dificuldade também haverão de passar. Boa noite e que assim seja.